Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde para vocês. Hoje, eu vou estar trabalhando com vocês especificamente o finalzinho do capítulo do simbolismo, que eu tinha apresentado no slide para vocês, né? Tinha falado sobre o assunto, mas fiquei de trabalhar o material. Então, vou pegar aqui o livro de vocês, tá? A gente iniciou aqui na página 97, seria o nosso start, onde nós tivemos aí dois textos que tratam sobre o simbolismo. Eles têm características simbolistas, um texto, inclusive, de Cruz e Souza, com obras de Vicente Van Gogh, e um outro texto, é um texto que está publicado na Folha. Esses textos, eles trazem aí um exercíciozinho que vão trazer a questão das características impressionistas que tem dentro desse texto. Eu tenho um escritor impressionista, é um pintor impressionista, né, que é o Van Gogh, para poder contextualizar com o simbolismo. Então, em outro momento eu vou trabalhar esse exercício aqui com vocês. Daí, o que acontece? A gente viu a origem do simbolismo. O simbolismo, ele nasce na Europa, mais especificamente na França, no ano de 1886, com um manifesto simbolista, e não com uma publicação de um livro. Ele foi publicado no jornal Le Figaro. E o que eu tinha em relação ao homem simbolista? Um desconforto em relação à cultura. Esse homem estava muito descrente de explicar a realidade a partir da análise objetiva dos fatos. Tá? Isso não convence mais. Então, ele busca uma outra forma de expressão da realidade, que é a introspecção. O artista, então, ele volta, ele não via sentido na realidade em si, mas naquilo que a sua intuição dizia. Então, com isso, ele constitui uma poesia anti-intelectual, que não é racionalizada, composta de imagens e nem de conceitos. Mas tudo a gente já viu lá atrás. A gente viu também a questão do contexto histórico, que coincide com o final do século XIX, com a diminuição das doutrinas racionalistas, com o progresso industrial, com alguns conflitos que vão desencadear, inclusive, a Primeira Guerra Mundial, e chegar a esse contexto aqui do simbolismo. A gente viu a questão do símbolo, que servia como meio de traduzir o subconsciente e até mesmo o inconsciente. As características como musicalidade, subjetividade, sublimação, sugestão, transfiguração. A gente viu um pouquinho do simbolismo em Portugal, com a publicação do livro Aristos, de Eugênio de Castro, que faz muito tempo essa aula. A gente viu os principais autores, que é o Antônio Nobre, Camilo Peçanha. E hoje eu vou finalizar esse capítulo só focando aqui com vocês o simbolismo no Brasil, tá? Então, eu peço que vocês acompanhem aí no material, só para a gente fixar um pouquinho mais com essa parte que nos interessa ainda mais, que é o simbolismo em Portugal, que também vai trazer as mesmas características gerais do simbolismo na França. Então, aqui no Brasil, o simbolismo ele inicia no ano de 1893. É um ano que coincide com a publicação do parnasianismo também, então eles são muito próximos. Os livros, na verdade, nós não temos um livro, temos dois livros, um de poesia e um de prosa, que são Missal e Broquéis, ambos de Cruz e Souza. Esses livros marcam o início do simbolismo no Brasil. O que é importante salientar sobre o simbolismo? Que ele foi uma corrente literária que se desenvolve não no grande centro urbano, centro cultural, mas sim nas capitais da região sul de Minas. Então, ele não tem grande popularidade. Essa questão, inclusive, caiu na prova de vocês. Nessa mesma época, nos dois principais centros urbanos e culturais do nosso país, que é Rio e São Paulo, era o parnasianismo que estava em alta. Logo, percebe-se que a corrente parnasiana e a corrente simbolista acontecem paralelamente. Só que o simbolismo ele surge 10 anos depois do aparecimento do parnasianismo. Mas vale ressaltar que o realismo e o naturalismo também aconteceram paralelamente a essas estéticas, parnasiana e simbolista. Isso vai ser bastante importante quando a gente estiver estudando o pré-modernismo, porque lá no pré-modernismo, o que a gente tem? A gente tem obras com características do modernismo, que é uma escola que ainda nem surgiu, mas eles têm uma característica totalmente diferente de tudo que já aconteceu. E eles escrevem também obras que ainda têm características das escolas anteriores. E, basicamente, as escolas anteriores que têm características pré-modernistas são realismo, naturalismo, simbolismo e parnasianismo. E são essas últimas escolas que surgiram basicamente no mesmo período. Então, quando chegar no pré-modernismo, o que eu vou ter? Umas obras híbridas. São obras com características que não dá para definir.
Por isso, esse período ele não recebe um nome específico, ele é chamado de pré-alguma coisa, que é o pré-modernismo. Tanto o simbolismo quanto o parnasianismo, eles perduram até o ano de 1922, quando começa a Semana de Arte Moderna. Em relação aos autores, como vocês já sabem, a gente tem dois principais autores, que é o Cruz de Souza e o Alfonso de Guimarães. O Cruz de Souza caracteriza-se pela presença da angústia e do sofrimento, e a gente vê que há uma busca pela transfiguração, ou seja, uma busca pela purificação, pela busca da essência, pela busca de abandonar a matéria e da espiritualização, e a busca pela espiritualização. Essa tendência é um fato de Cruz de Souza ter sofrido imensamente na vida, buscando na poesia algo de bom, fora da sua biografia triste. É possível inferir que o poeta se supere por meio da arte. Alguém, inclusive, me perguntou na nossa aula ao vivo sobre o porquê dessa, né, insistência do autor em retratar a cor branca. Tudo tem muito a ver com a biografia dele, sim, com essa biografia muito sofrida. Se vocês olharem aqui na orelha, aqui do lado, nessa parte aqui, vocês vão perceber que a vida dele não foi muito fácil. Eu vou trabalhar aqui e vou ler com vocês. Ele nasceu em Desterro, Florianópolis, filho de pessoas escravizadas, teve sua família alforriada e foi adotado pelo Marechal Guilherme Xavier de Souza, o que já é um traço triste, né? Já é filho de escravos e ser adotado. Nem, depende do contexto, nem sempre isso é bom e nem sempre isso é ruim. Só que no contexto dele, especificamente na história dele, ele sofre preconceito por parte dos amigos da família, ele sofre rejeição. Que ele deu seu sobrenome, ele propôs os estudos. Mudou-se de Santa Catarina, onde havia dirigido o jornal abolicionista da Tribuna Popular. Em 1893, devido ao preconceito racial, olha só, gente, ele precisa se mudar para o Rio de Janeiro, onde se casou com Gavita Rosa Gonçalves. Então, assim, ele sofre tanto preconceito na cidade dele, mesmo ele sendo adotado por um marechal e tal, ele precisa se mudar porque a situação fica insuportável. Ele tem 4 filhos que morrem prematuramente, claro, isso deixa qualquer mãe na deprê, né? E aqui o livro fala que ela enlouqueceu, outros livros falam que ela sofreu depressão e que ela veio acabar morrendo. Em 1898, ele morre solitário em um sítio, vitimado pela tuberculose. Então, a obra de Cruz de Souza caracteriza-se, então, pela presença da angústia e do sofrimento. Isso é possível ver nas suas obras, nos seus poemas, nos seus sonetos. Nesse exemplo aqui, a gente tem sorriso interior. Veja, o ser que é ser e jamais vacila, nas guerras imortais entra sem susto. Leva consigo este brasão augusto do grande amor, da grande fé tranquila. Os abismos carnais da triste argila, ele os vence sem ânsia e sem custo. Fica sereno num sorriso justo, enquanto tudo em derredor oscila. Tudo ao derredor é incerto. Ondas interiores de grandeza dão esta glória em frente à natureza, este esplendor todo em largo eflúvio. O ser que é ser transforma tudo em flores e, para ironizar as próprias dores, canta por entre as águas do dilúvio. Gente, olha que sofrido esse poema, principalmente nesses últimos versos, né? Nesse último terceiro, em que ele tenta mostrar que nós podemos transformar tudo. Quando ele diz transformar em flores, é transformar algo de ruim para bom. E para ironizar próprias dores, cantar entre as águas do dilúvio, ou seja, resistir, persistir, trabalhar os problemas, encarar. Percebe-se, então, a angústia sexual, que também é sublimada, tornando-se uma idealização platônica. Bom, esse é o Cruz de Souza, que escreveu Antífona. Formas alvas, brancas, formas claras. Vocês devem lembrar dessa estrofe que eu sempre uso como exemplo de musicalidade. Cadê, gente? Não é aqui, é em Violões que Choram. Eu confundi o poema. Mas Antífona também tem bastante assonância. Olha como o som do S ele ecoa aqui nesse verso. Visões, salmos, cânticos serenos, surginas de órgãos fleves soluçantes, dormências de volúpcios venenos, sutis, suaves, mórbidos, radiantes. É a musicalidade, a assonância característica aí do simbolismo. Litania dos pobres, os miseráveis, os rotos são as flores dos esgotos. O que eu vou ver nesse poema? A questão da sugestão, do vago, né? Uma poesia que não diz muita coisa.
Os versos dísticos, ou seja, os versos com duas linhas, rimados, trazem ao poema toda a musicalidade que é característica do simbolismo. E o último autor é um outro também importante nome, que é o Alfonso de Guimarães. A obra dele tem como tema único a morte da amada. Só que desse tema surgem outras temáticas. Por exemplo, ao falar da morte dela, ele também fala de misticismo, de religiosidade, do amor transcendental, da fuga, do sofrimento. A morte em seus poemas apresenta-se como uma forma de sublimação. Gente, lembrando que a sublimação é o quê? É aquela característica de purificação, de eu encontrar a minha pureza, de eu me redimir meus pecados através da morte. Numa tentativa de aproximar-se de sua amada, tratada de forma idealizada, que é o que a gente chama de platonismo místico. A mulher morreu, ao invés de seguir em frente, fazer aquilo que a gente costuma dizer que a fila anda, né? Ele não, ele vive todo esse drama do resto da vida. E ele escreve Hão de chorar por ela os cinamomos, que é um poema dedicado à sua amada. Seus poemas revelam uma atmosfera noturna, lunar, o sofrimento é um aspecto característico da sua obra, e Alfredo Bose diz que ele é um poeta fluido e depressivo. É o que parece mesmo, né? Observa-se também a figura de Nossa Senhora no livro Septenário das Dores de Nossa Senhora, e ele utiliza muito a redondilha. Gente, redondilhas são versos com 7 ou 5 sílabas métricas, e o soneto decassílabo, que são versos com 10 sílabas métricas. Seus versos possuem grande poder de sugestão devido à forte musicalidade presente neles. E aí a gente tem, para encerrar, aqui a leitura de Catedral. No poema Catedral, Alfonso Guimarães destaca-se a musicalidade. Além da repetição de fonemas, o poeta utiliza a repetição de frases. Lembra que é uma característica do simbolismo, aquela repetição ali das frases para criar um coro, né, que a gente chama de um verso repetido, dando o efeito de som de sinos no refrão. Refrão é o nome que eu estava procurando. Pobre Alfonso, pobre Alfonso. Vou ler um trechinho para vocês e a gente encerra. Entre brumas ao longe surge a aurora, o hialino orvalho aos poucos lhe evapora. Agoniza o arrebal, a catedral herbúnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho, toda branca do céu. E o sino canta, engraçado demais essa parte. E o sino canta em lúgubres reponsos, pobre Alfonso, pobre Alfonso. Pronto, com essa leitura magnífica, eu encerro essa aula de hoje. E depois a gente vai tratar aqui desses textos e dos exercícios com vocês. Mas eu não quero fazer uma aula muito extensa, vocês estão em semana de prova, era só para finalizar mesmo esse simbolismo que de repente ainda vai ser cobrado na nossa próxima prova. Um abraço e até qualquer hora.